Então, nós vamos franquear a palavra por 10 minutos. Autor do requerimento, o vereador Bruno Marcos de Araújo. Senhor presidente Rubens Bertolini, a segunda secretária, vereador Esther, aos vereadores Júlio César Caetano, Rodolfo Valadão Ambrósio, Francisco José Mendes, a população aqui presente e a todos os órgãos competentes e convidados para a audiência dessa noite, uma ótima noite a todos. Saudar com uma ótima noite o senhor e a senhora que nos prestigia com o carinho da sua audiência através da TV Câmara e também por qualquer meio de comunicação. Dizer que a audiência dessa noite é de extrema importância, tendo em visto inúmeras demandas e procura de pais de famílias a este vereador, nos assuntos que colocaremos em pauta no discurso a discorrer. Após apurar o crescente número de festas ilegais, regadas a drogas, bebidas e comportamentos totalmente prejudiciais à saúde dos nossos jovens, tomei a liberdade de, mais uma vez, representar as famílias que me elegeram e encarar essa luta pelo futuro dos nossos jovens. E por que não da nossa segurança pública, visto o envolvimento do tráfico nessas festas que vêm sendo realizadas cada vez mais frequentemente. A audiência que convoquei é dedicada a achar soluções para esses problemas, sem cercear o direito dos jovens ao lazer e ao entretenimento. Basta acompanharmos brevemente alguns jornais, ou mesmo notícias nas redes sociais, sobre o bairro Mais Parque, depredado, cheio de lixo, cacos de vidro e livre uso de drogas nas mediações. Não distante, temos as mediações da Casa Noturna do Centro. Temos quase todos os finais de semana uma cena pitoresca de vidros de garrafas aos montes pelo chão, preservativos, cápsulas de entorpecentes e uma imensa variedade de frascos de bebidas pelo chão. Não bastasse esse cenário, as chamadas sociais são formadas rapidamente através de grupos de WhatsApp e Facebook, aonde, sem quaisquer regulamentação ou fiscalização, o consumo de bebidas é desenfreado e a presença de menores, tanto nas ruas quanto nas festas ilegais, são frequentes. O que fazer? É de se perceber que nossa cidade precisa de mais opções para os jovens e amparo à juventude. Ela está totalmente sem rumo e sem opções. Temos que preservar os jovens e buscar soluções para combater a ilegalidade, o tráfico e o alcoolismo, que cada vez mais cedo se faz presente na sociedade. É fundamental o trabalho conjunto e organizado da sociedade e dos entes que zelam por ela. Não se deve atribuir culpa a um setor específico, e sim detectar as falhas e unidos resolvermos a situação. Por isso, esta audiência foi convocada. Espero que juntos possamos produzir resultados urgentes e necessários à nossa cidade. Muito obrigado. Boa noite a todos. Com a palavra, vereador Bruno Marcos. Senhor presidente, a mesa, a todos que estão aqui presentes, mais uma vez, uma boa noite. Eu quero pontuar algumas falas que já foram proferidas aqui na tribuna. E, como sempre, o senhor Omair Pérez, com muita sabedoria, o senhor tocou num assunto que é de extrema importância. As pessoas fazem uso das redes sociais para querer, de repente, jogar a culpabilidade apenas em um órgão. Por exemplo, Conselho Tutelar, Polícia Militar e etc. A noite de hoje, ela é de forma proposital realizada, porque, como disse o doutor Rodolfo, aqui existem mentes pensantes, a qual todos querem o bem para a população penapolense, sobretudo os nossos jovens. E também nós devemos ter noção e seguir na linha de raciocínio do cidadão Alex, que foi muito feliz em suas colocações,
no que se diz respeito à responsabilidade do seio da família, entre pai e mãe. Eu sou de uma geração onde eu aprendi com meu pai a respeitar sempre o próximo. Sim, senhor, sim, senhora, bênção pai antes de dormir, bênção mãe antes de dormir, quando acordar, bênção mãe, bênção pai. Esses dias eu dei bênção para o meu pai, pedi aliás a bênção do meu pai, tinha alguns jovens, eles começaram a dar risada, ou seja, se eles riram é porque não tiveram esse aprendizado dentro de casa. E isso cabe aqui a mães que já têm idade avançada, de terceira idade, que querem ser tratadas como jovens. Aí você trata ela como senhora, ela diz, senhora está no céu. É isso que ela passa para os filhos. Então a senhora tem que ter vergonha na cara e respeitar a sua idade e ser tratada com respeito. Então eu aprendi isso com meu pai, educação de berço dentro de casa. Sim, senhora, não, senhor. E hoje o que nós temos? Pessoas de idade avançada querendo ser tratados como garotos. Quantas vezes aqui eu passo vergonha em Penápolis, quando eu falo para alguém, me chama, sim, senhor. Senhor não, senhor está no céu. Eu passo vergonha por querer respeitar a pessoa na altura e com qualidade. Então, eu quero dizer que é de extrema importância a educação no lar, como foi proferido aqui pelo Alex. Eu venho de uma criação da periferia, Tenentes Ambrósio. A minha criação foi na periferia da Grande São Paulo, em meados a circuitos de favela. Me lembro perfeitamente quando criança, eu tinha 7, 8, 9 anos de idade, doutor Ivan de Samarco. Eu tinha que às vezes pular de cadáveres no chão. Era difícil uma semana que não tinham pessoas executadas no bairro onde eu fui criado. E uma vez eu me lembro perfeitamente que uma pessoa parou meu pai e disse assim, Antônio, mude de onde você está morando, porque senão seus 4 filhos serão marginais. E o meu pai, simples que sempre foi, ele abaixou a cabeça e disse assim, mas enquanto eu tiver vida e saúde, eu vou lutar para que os meus filhos não se percam, para que eles sejam homens de orgulho. Então eu fui criado na periferia, aonde eu vi drogas, prostituição, aonde eu vi tudo que poderia me encaminhar para hoje não estar aqui, por exemplo. Eu tenho 31 anos de idade. A carcaça não mostra, né? Devido à responsabilidade e os nossos compromissos. Nós ficamos velhos do tempo, porém, a pouca idade me dá segurança para dizer para jovens que estão me assistindo aqui agora, que pensaram que essa audiência seria para mim vir aqui com a espada e executar os órgãos. Não, nós devemos assumir a nossa responsabilidade. É possível ser jovem, ter vergonha na cara, respeitar o próximo e constituir uma família. Hoje eu sou casado, tenho a minha esposa, tenho uma filha que Deus nos deu, e quando criança, a dificuldade bateu na porta da minha casa. E eu me lembro que com 8 anos de idade, eu não me ausentei da escola, mas eu estudava pela manhã e à tarde eu pegava minha caixinha de bala e ia vender bala nos faróis de São Paulo, que tenho muito orgulho de falar isso. Existem pessoas que omitem o seu passado. E quando não estava nos faróis, eu entrava dentro dos ônibus e vendia bala. E eu tinha orgulho aos sábados e domingos poder colaborar com a minha família e levar o famoso sacolão, que eram as verduras. E por que eu nunca me desviei para o caminho mau? Por um grande detalhe, eu sempre tive um pai competente, um homem, a quem sempre eu atribuo as minhas conquistas e todas as bênçãos que Deus tem despojado sobre a minha vida. O senhor Antônio Francisco dos Santos, que não tem nenhum diploma de escolaridade, não tem nenhum canudo escolar, não o tem, não é porque ele não quis, porque ele veio de uma formação chúcara do interior de Pernambuco e não teve a oportunidade de ser alguém que pudesse estudar, lutar pelos teus direitos. A minha senhora mãe, Joana d'Arc, que sempre me ensinou, eu, volta e meia, repito em minhas palestras, em minhas ministrações em igrejas, e o público até dá risada, eu apanhei do meu pai apenas uma vez na minha vida, apenas uma vez, quando o papai me chamou e disse assim, olha, quando sua mãe, o seu pai te chamar, ou alguma pessoa mais velha, é sim senhor e sim senhora. E um dia, naquela empolgação, jogando bolinha de gude na calçada de casa, meu pai me chamou, Bruninho, eu disse assim, o que é que você quer? Foi o suficiente para ele falar assim, não, continua aí, depois eu converso contigo. E quando eu entrei em casa, ele falou assim, não sou seu parceiro, não sou nenhum tipo de outra pessoa para você tratar dessa forma. Já te ensinei como que é o tratamento. E ele me deu apenas um tapa. Hoje também, a culpabilidade são do que é colocado
em nosso estado, em nosso país, leis que estão amarrando as mãos dos pais, que não podem mais corrigir o filho, como a Bíblia Sagrada diz, corrigir o filho com a vara. Vai hoje você corrigir o teu filho com a vara que a Bíblia diz? Vai hoje você corrigir o teu filho de uma certa forma? Sabe o que a criança faz? Olha, eu aprendi, alguém me ensinou que se o senhor me bater, eu posso ir até a delegacia, fazer uma denúncia contra o senhor. Então, são pessoas que têm as suas responsabilidades em cada área. Nós precisamos rever o conceito do nosso país, não é apenas de Penápolis, que esta audiência de hoje sirva também como exemplo para as outras cidades do nosso estado, do nosso país, como bem disse aqui alguém que me antecedeu, porque senão amanhã, isso aqui vai virar o quê? Uma Rússia, onde até o próprio presidente foi por diversas vezes pego alcoolizado naquela época, em meados de 1980, então nós precisamos reparar, temos a hombridade, a responsabilidade, porque nós vivemos em uma época, a própria vereadora Esther sempre fala isso, né? A pessoa, ela sempre joga a culpa em terceiros, a pessoa, ela sempre transfere a culpa dela para as outras pessoas, aonde na verdade, se nós queremos uma cidade melhor, se nós não queremos enxergar o Mais Parque depredado, se nós não queremos enxergar irregularidades em nossa cidade, nós devemos iniciar dentro das nossas casas, como pai de família, como mãe de família. Precisamos sim ter este caráter, ter essa percepção de enxergar aonde é o erro. O erro, será que é nos órgãos que estão aqui? O erro, será que é no executivo? O erro, será que são em outras pessoas que querem jogar a responsabilidade? Como eu ouço muitas pessoas dizerem que hoje o ensino não é mais o mesmo. Não é que o ensino não é mais o mesmo, os alunos que não são mais os mesmos, são as pessoas que frequentam as escolas que não são mais os mesmos. Então nós precisamos rever os nossos pensamentos o quanto antes, não apenas como acusadores de órgãos, mas como pai. O que é ser um pai? Será que é apenas colocar a criança no mundo, trabalhar igual um louco e dar um tênis de marca, dar uma camisa de marca? O que é ser um pai? Será que é trabalhar igual um louco e apenas dar um ótimo estudo para o teu filho, ou até uma faculdade? Foi feito, senhor tenente, uma pesquisa na capital paulista, aonde existe uma porcentagem de jovens presos e arrolados nas drogas. A maior porcentagem, que eu não me lembro com precisão, são de jovens da classe média alta. Por quê? Porque tem as suas facilidades. E é dessa forma que eu penso para encerrar minha fala. O que não te custa nada, nunca vai te valer nada. Eu acho que está na hora de nós começarmos a rever os nossos conceitos e permitir que os nossos filhos enxerguem quem nós somos como pai e como mãe. Será que o senhor que é pai que me assiste agora, já sentou com o seu filho e falou da tua infância para ele? Será que a sua mãe que me assiste agora, a senhora que é mãe, já sentou com o seu filho? Eu conheço a história do meu pai, eu conheço a história da vida da minha mãe. Por isso, todos os dias que eu saio de casa, eu saio não com a responsabilidade de preservar a minha imagem, mas de preservar a história da minha família. Nós pensando dessa forma, e nós se utilizando do bom senso, com certeza muitas áreas das nossas vidas vai melhorar. Igreja não educa ninguém, escola não educa ninguém, órgãos competentes que recebem a população não educa. Nós proporcionamos a cada segmento o conhecimento que temos para poder proporcionar para aquele que está nos ouvindo. Caso contrário, educação é de base familiar. Sem mais, uma boa noite, uma ótima audiência a todos nós.